Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar com todos nós mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 ao 37. Assim diz a Palavra do Senhor. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também a aquele que me enviou. Quem é o maior? Essa foi a discussão que houve entre os discípulos. Agora imagine, o patrão ou o dono da obra quer servir e os empregados querem mandar. Se fosse um patrão sem paciência, teria mandado todo mundo embora por justa causa, sem direito algum. Na hora do trabalho, não é hora de ficar discutindo sobre quem é o maior. Quem vive querendo ou preocupado em ser grande, esquece-se que o serviço é o início para o caminho do sucesso. E se torna ocioso e, pior ainda, julga os que estão ao seu redor como inferiores. Portanto, olhe para o patrão como exemplo, pois ele mesmo não veio para ser servido, e sim para servir. Então a pergunta de Jesus revela que Jesus os repreendeu nesse momento pela atitude deles. A pergunta dele revela essa repreensão porque eles ficarão responsáveis por darem continuidade ao seu grande projeto, ao projeto de Jesus. Agora imagine você, o dono, proprietário de um grande projeto, instruindo, servindo as pessoas que estão envolvidas e de repente uma notícia sobre sua morte, como ele fez anteriormente, faz com que todos os empregados parem de trabalhar para discutir quem vai ficar com a vaga de superior. A pergunta de Jesus causou um grande silêncio. Todos eles ficaram calados. E Marcos, o escritor do Evangelho, fez esse comentário. Ficaram calados porque no caminho haviam discutido sobre qual era o mais importante. Diante disso, Jesus passa a ensinar-lhes mais uma vez o que é correto e o que significa trabalhar no seu grande projeto de salvar o mundo. O mundo precisa de pessoas capacitadas espiritualmente e não intelectualmente. Pessoas que valorizem o ser e não o ter. Eu creio que nesse momento, pelo menos por alguns instantes, os discípulos ficaram envergonhados com essa atitude e sua consciência pesou por alguns instantes. E é assim que devemos nos sentir quando somos confrontados com a verdade de Jesus. Pois só o reconhecimento de que nossos métodos são contrários aos métodos de Deus de realizar a sua obra é que podemos mudar nossa conduta, nossa maneira de pensar.
Assim estamos começando a aprender uma lição importante para executarmos o grande projeto do Criador. Se o Mestre e Senhor serviu, nós também devemos servir. Discutir sobre quem é o maior no reino de Jesus é desvalorizar o seu chamado e o seu método de execução do seu grande projeto. Nós fomos chamados para servir a Deus e uns aos outros. Discussão sobre quem é o maior ou mais importante só gera conflitos que impedem a execução da obra para a qual fomos chamados. Aceite a repreensão de Jesus com humildade. Aceite o seu chamado para servir. Se todos cultivarem essa mentalidade de serviço a Deus e ao próximo, haverá harmonia entre o povo de Deus, pois as discussões elas surgem em função de seres humanos quererem ser mais ou melhores do que outros. Então, se alguém quiser ser o primeiro, Jesus diz, será o último e servo de todos. Aqui está a lição. Jesus corrige, repreende a atitude e corrige o pensamento, trazendo o ensinamento. Ele não repudia por completo a ideia dos discípulos sobre quem é o mais importante ou quem é o maior, mas ele faz uma inversão nos valores dos discípulos. Na mente dos discípulos, ser mais importante ou maior é estar em evidência. E Jesus mostra que para ser grande ou mais importante é necessário ser servo de todos. É necessário colocar-se à disposição de todos. É natural o ser humano pensar em posições de destaque. É muito natural que nós queremos sempre estar acima dos outros, mas não no reino de Jesus. Somos todos iguais. É necessário que cultivemos o pensamento de humildade, como Jesus fez. Tem uma frase de Martin Luther King Jr. que diz: nem todos podemos atingir a fama, mas todos nós poderemos ser honrados, pois a honra se atinge através do serviço. O serviço coloca todos no mesmo nível de importância e valor. Isso gera paz e harmonia enquanto a obra é executada. E aí Jesus dá uma ilustração, tomando uma criança e colocando-a no meio deles. O convite de Jesus para os seus discípulos é desafiador. Aprendam com os inexperientes. A ilustração serve de exortação e o resultado é garantido pelo próprio Jesus. Quem recebe uma criança está, na verdade, recebendo Jesus e, consequentemente, o próprio Deus. Receber aqui significa se tornar como ela, pois só dessa forma é que ficará evidente a presença de Deus em nossa vida. A lição clara é: para ser grande, é necessário reconhecer que é pequeno. E para isso, é necessário uma atitude de humildade para quebrar o orgulho de achar que sua capacidade tem a ver com suas conquistas. Todos nós devemos reconhecer que o bom resultado que obtemos em nossas vidas, ele vem de Deus, do qual nós dependemos. A exortação abre caminho para a continuidade do diálogo e é uma demonstração de amor, pois a intenção de Jesus é mostrar que a natureza do seu reino é diferente do que eles pensam. Como crianças desconhecem a luta pelo prestígio e não necessitam estar em evidência para mostrarem seu valor, pois aceitam as coisas boas que lhes são dadas. Assim devem ser os discípulos de Jesus. Do mesmo modo que as crianças desconhecem essa luta pelo prestígio,
Os discípulos de Jesus precisam agir do mesmo modo. Nós não precisamos de prestígio, e sim dar toda a honra a Jesus, pois Ele é o dono da obra. Os discípulos devem viver em humildade e amor cristão, servindo aos outros, ao invés de serem servidos. Deste modo, assim estarão imitando seu Mestre e Senhor. Use todo o seu vigor, sua força na execução da obra de Deus, mas haja como criança no trato com as pessoas. Seja humilde de coração e puro nas intenções. Agindo assim, você não vai precisar discutir sobre quem é o maior e vai agir servindo as pessoas com uma atitude de humildade e sincera de coração. E deste modo, em sua vida e eu na minha vida, nós estaremos imitando nosso Mestre e Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus te abençoe.